varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela1 na internet e no YouTube. Acompanhe nossos vídeos mais recentes e Jonas Varela1, os mais antigos, na internet e no YouTube. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da Palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único. No Antigo Testamento, na leitura dos livros proféticos, do livro do profeta Ezequiel. Um Coração Novo é o 7º livro profético e o 35º livro do Antigo Testamento. Nós continuaremos hoje a leitura do livro do profeta Ezequiel, ainda na sua 4ª parte, Caminho para a Ressurreição do Povo, no seu capítulo 37, em todos os seus 28 versículos, né? Vamos para a leitura de hoje, né? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, primeiro tópico. Ressurreição de um povo. A mão de Javé pousou sobre mim, e o Espírito de Javé me levou e me deixou num vale cheio de ossos. E o Espírito me fez circular em torno deles, por todos os lados. Notei que havia grande quantidade de ossos espalhados pelo vale, e que estavam todos secos. Então Javé me disse: criatura humana, será que esses ossos poderão reviver? Eu respondi: meu senhor Javé, és tu que sabes. Então ele me disse: profetize, dizendo: ossos secos, ouçam a palavra de Javé. Assim diz o Senhor Javé a esses ossos: vou infundir um espírito e vocês reviverão. Vou cobrir vocês de nervos, vou fazer com que vocês criem carne e se revistam de pele. Em seguida infundarei o meu espírito e vocês reviverão. Então vocês ficarão sabendo que eu sou Javé. Profetizei de acordo com a ordem que havia recebido. Enquanto eu estava profetizando, ouvi um barulho e vi um movimento entre os ossos que começaram a se aproximar um do outro, cada um com o seu correspondente. Observando bem, vi que apareciam nervos que iam sendo cobertos de carne e que a pele os recobria, mas não havia espírito neles. Então Javé acrescentou: profetize ao espírito, criatura humana, profetize e diga: assim diz o Senhor Javé, Espírito, venha dos 4 ventos e sopre nestes cadáveres para que revivam. Profetizei conforme ele havia mandado. O Espírito penetrou neles e reviveram, colocando-se de pé. Era um exército imenso. Em seguida, Javé me disse: criatura humana, esses ossos são toda a casa de Israel. Os israelitas andavam dizendo: nossos ossos estão secos e nossa esperança se foi. Para nós tudo acabou. Pois bem, profetize e diga: assim diz o Senhor Javé, vou abrir seus túmulos, tirar vocês de seus túmulos, povo meu, e vou levá-los para a terra de Israel. Povo meu, vocês ficarão sabendo que eu sou Javé, quando eu abrir seus túmulos
e de seus túmulos eu tirar vocês. Colocarei em vocês o meu espírito, e vocês reviverão. Eu os colocarei em sua própria terra, e vocês ficarão sabendo que eu, Javé, digo e faço. Oráculo de Javé. Capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, primeiro tópico, ressurreição de um povo. Segundo tópico, povo unido jamais será vencido. Recebi de Javé a seguinte mensagem: criatura humana, pegue uma vara e escreva nela: Judá e os israelitas que estão com ele. Depois pegue outra vara e escreva nela: José e os israelitas que estão com ele. Em seguida, junte as duas, de modo que formem uma vara só e fiquem unidas em sua mão. Seus conterrâneos vão perguntar: você não vai explicar o que significa isso? Então você responderá para eles: assim diz o Senhor Javé: pegarei a vara de José com as tribos de Israel que estão com ele, e juntarei com a vara de Judá, de modo que fiquem unidas em minha mão e formem uma vara só. Peguei na mão as varas escritas e diante deles, repetindo: pegue na mão as varas escritas e diante deles, diga: assim diz o Senhor Javé: tirarei os israelitas do meio das nações para onde foram levados, e os reunirei de todos os povos, e os levarei de volta para a sua terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei governará sobre todos eles. Então serão mais duas nações. Então serão mais duas nações, nem dois reinos separados. Não se contaminarão mais com seus ídolos, com suas abominações e com seus crimes. Vou libertá-los das revoltas que os levaram a pecar. Vou purificá-los, e eles serão o meu povo, e eu serei o Deus deles. O meu servo Davi reinará sobre eles, e haverá um só pastor para todos. Eles viverão segundo as minhas normas, observarão os meus estatutos e os colocarão em prática. Eles habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, onde já moraram os seus antepassados. Aí eles vão morar em definitivo, junto com seus filhos e netos, enquanto meu servo Davi será o chefe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança para sempre. Vou estabelecê-los e multiplicá-los, e colocarei o meu santuário no meio deles para sempre. Aí será a minha moradia, eu serei o Deus deles, e eles serão o meu Deus. Repetindo, eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Quando eu colocar o meu santuário no meio deles para sempre, as nações ficarão sabendo que eu sou Javé, aquele que consagra Israel.
Capítulo 37, versículos 1 a 14, é um dos trechos mais conhecidos de Ezequiel. A palavra profética, tal como a palavra criadora, Gênesis 1, convoca o Espírito para libertar e restaurar a vida do povo de Deus, que tinha sido dominado, destruído e exilado. À primeira vista, tudo parece morto e sem esperança. Essa morte, porém, só acontece de fato quando o povo se deixa alienar, conformando-se com uma visão fatalista que o torna passivo diante de sua própria história. Contudo, tomando consciência de sua dignidade, o povo começa a se reunir e a se organizar. Ergue-se, então, como grande exército e se põe a lutar para construir nova sociedade e nova história. Versículos 15 a 28. A divisão do povo, conforme 1 Reis 12, sempre foi criticada porque o deixava fraco e indefeso diante das grandes potências. Para construir uma história nova, é preciso que os grupos de uma nação sejam capazes de conviver na tensão sem descambar para a divisão. E nesse conflito permanente que o povo aprende a discernir e a concretizar o projeto de Deus. Glória a Deus, aleluia. Voltaremos, meus irmãos, no nosso próximo vídeo, com a continuação da leitura do livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo 38. A paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém. Felicidades e até lá.